Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar um pouco. Convido você a pensar um pouco. Salvação. Você já parou para refletir e pensar o que é a salvação? Por que eu preciso ser salvo? E ser salvo de quê? E como eu posso encontrar a salvação? É importante as pessoas chegar a Deus com entendimento. E é isso que Deus quer de nós. A Bíblia apresenta Jesus como Salvador, mas Salvador do homem. Salvar o homem de quê? Será que você já entendeu de que você precisa ser salvo? E por que você precisa ser salvo? E por que Jesus é o teu Salvador? E o que ele fez para ser o meu Salvador? As pessoas estão pensando que aceitar Jesus, no ditado popular, é a pessoa ir para uma igreja, passar a ser evangélico, a viver uma vida do bem, para Deus abençoar ele, para Deus abençoar ela, dando vitória, prosperidade, resolvendo o problema dela nas áreas seculares. As pessoas pensam que ser crente é aderir a uma religião evangélica, não beber mais, não fumar, não ir mais para certos lugares e passar a viver uma formalidade religiosa dentro das práticas e da direção religiosa. A partir daí agora eu estou na bênção. Deus vai me dar a vitória. Tudo que eu preciso, os problemas, Deus vai resolver. Porque é esse entendimento que as pessoas têm de aceitar Jesus, de crer em Jesus. Porque é nisso que são formados. É uma mensagem que leva as pessoas a entender que eu preciso ser crente de igreja para a minha vida melhorar, para ter vitória aqui nesta vida, para ter os problemas aqui resolvidos. É isso que as pessoas entendem. É nesse contexto que as pessoas entendem que precisam aceitar Jesus. Aceitar Jesus. Mas eu quero convidar você a entender a nossa maior necessidade de Jesus. O porquê Jesus é importante e por que devemos não aceitá-lo, mas se arrepender e se converter a Cristo. Esse é o chamado de Deus para o homem. Não é aceitar Jesus e fazer parte de uma religião evangélica. O chamado de Deus para o homem pecador é para ele se arrepender, crer e se converter a Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o convite do Evangelho. Arrependei-vos e convertei-vos, para que depois dessa atitude do homem, ele possa alcançar o perdão de Deus por meio de Jesus, a remissão do pecado,
para receber o dom do Espírito Santo, que é as promessas de Deus, aonde ele vai estar selado para uma vida de fé e esperança em Deus para a eternidade. Não é para as coisas aqui, neste mundo. Você não é chamado para crer em Jesus para ter os teus problemas seculares resolvidos. Jesus nunca chamou ninguém a isso. Para dar casa, carro, resolver problema, para curar a doença, não. Jesus cura a doença, cura. Jesus opera o que ele quer operar, opera. Em qualquer área da vida, opera. Mas ele não chamou ninguém com essa promessa. Ele não disse a ninguém, venham a mim, que eu vou dar casa, carro, vou resolver o seu problema de trabalho, financeiro, de saúde, não. Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse cansado e oprimido é dentro do contexto do pecado, da vida maldita em relação a Deus, onde ele diz, e encontrarei descanso para vossas almas. Não é problema para a vida aqui, não. Descanso para a alma é a paz na alma que o homem precisa ter para uma reconciliação com Deus. Jesus não disse a ninguém, venham a mim que seus problemas vão acabar. Pare de sofrer. Venha buscar a bênção, a vitória das suas necessidades desta vida aqui. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. Jesus disse, eu vos darei vida em abundância. Mas essa vida em abundância não é aqui neste mundo, é lá na eternidade, com Deus. Porque também tem a eternidade sem Deus, que é sentido contrário. Porque a vida com Deus é para cima. Para que, crendo em Jesus, recebamos a vida com Deus que é para cima, para se desviar do destino que o homem está indo, para a vida sem Deus, para baixo que é o inferno. Provérbios 15, 24. Dá uma lidinha lá. João 3, 36. Dá uma lidinha lá. Esse é o motivo pelo qual precisamos se converter, se arrepender e crer em Jesus. O Evangelho nos mostra isso, nos convida a essa esperança. O Evangelho não convida ninguém a vir para um conforto com Deus nesta vida aqui. Não. Nesta vida aqui é que a gente vai ter desconforto. Porque Deus nos chama para o desconforto nesta vida aqui. Para a renúncia de muitas coisas nesta vida aqui. Esse evangelho que é pregado dentro de muitas igrejas, de prosperidade, de vitória, de bênção, de Deus operando isso, aquilo, outro, resolvendo o problema do povo. O povo não quer mais trabalhar, não, porque Deus vai prover. O povo não quer mais resolver seus problemas da sua vida pessoal, da sua vida familiar, da sua vida na sociedade, dos seus compromissos que tem que cumprir. Hoje o povo é ensinado o quê? Não, está na mão de Deus. Deus resolve tudo. Vai nessa. Vai trabalhar não. Vai resolver teus problemas na família não. Vai cuidar da tua família não. Não, Deus é quem cuida da minha família. Deus é quem resolve. Vai cuidar da tua família não. Para ver o que vai acontecer, porque o próprio Deus nos manda cuidar da família, meu irmão. O próprio Deus nos manda trabalhar para do suor do nosso rosto comer o nosso pão. O próprio Deus nos manda, o homem que é casado, cuidar da sua vida de casado. A mulher que é casada, cuidar da sua vida de casada. O que é que esse povo está aprendendo hoje? Venha para a igreja. Viva
a vida é na igreja. Desde que o resto, Deus resolve. Deus toma conta de tudo. Tem mulher casada que não dá nem mais atenção ao marido. É só a igreja, a igreja, a igreja. É o trabalho. O pastor mandou eu fazer isso. O pastor me botou no ciclo de oração. O pastor mandou eu ir para o conjunto. O pastor mandou eu dirigir o culto. E ela esquece dos compromissos de casa. Quantas mulheres estão mais preocupadas com o trabalho de igreja do que com obra, do que com a família? Mas o problema dela não é a obra de Deus, a obra de Deus. Qual é a obra de Deus, mulher? Qual é a obra de Deus, homem? Que Deus mandou tu fazer? Essa aí não, de igreja não. Essa obra de igreja é de homem. Quem manda você fazer não é Deus. Vá ler na Bíblia. Procure onde é que Deus manda você estar dentro de culto. De manhã, de tarde, de noite. Vá ler na Bíblia. Procure onde Deus manda você estar socada dentro de igreja. Vivendo o trabalho ritual e sacrifício religioso. Pacto, voto, campanha, não sei o quê. Vá ler na Bíblia. Procure onde é que Deus manda você estar dentro de campanha. Dentro de festa disso, de festa daquilo, de obra de Deus. Quem diz que é obra de Deus é o homem. A obra de Deus não é isso. A obra de Deus é você viver uma vida crendo em Jesus, andando por Ele na palavra dEle e vivendo a tua vida prudente, na direção da palavra e não de nenhuma outra coisa, de religião, de igreja, de homens, de filosofia, de cultura, de coisa alguma. É isso que Deus quer. Que a gente tenha uma vida neste mundo normal, como todos os seres humanos. A diferença é que agora a nossa direção é dentro da palavra de Deus. Porque vida religiosa, direção religiosa, o mundo vive. Por que é que precisamos de Jesus Cristo? Porque a nossa vida com Deus precisa ser reconciliada. A nossa direção a Deus precisa ser conduzida. Nós estamos perdidos de Deus, afastados de Deus, em conflito com Deus, por causa da transgressão do pecado. Estamos no juízo de Deus, por causa do pecado que levou à morte. Estamos numa vida em maldição, em condenação, que o pecado traz isso para o homem. E precisamos de Jesus para isso. Nós precisamos entender por que devemos ser cristão, crer em Jesus, se arrepender e se converter e passar a viver uma vida guiada, dirigida pela palavra dele. Não é para ser mais um religioso, igual a humanidade vive. O povo vive nas suas religiões, dentro de suas igrejas, seja qual for ela, ou grupo. Jesus vai dizer lá em João, capítulo 5, versículo 24, escute por que é e para que nós precisamos tomar uma atitude de fé em Deus, arrependendo e se convertendo a Jesus. João 5, 24. Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você entende aí o que Jesus está dizendo? Qual a importância de você ter o conhecimento dessa palavra que Jesus, ele diz aí? Tranquilo, só que Selma, a secretária. Ah, Morena. Tá certo. Tá complicado. Então eu convido vocês a isso, gente. Eu quero convidar você agora, que está aí comigo, que vai assistir esse vídeo. Portaria.
Não, deve ser alguma coisa. Ele não é fraco, não. É o Hélio na casa. Tchau. Tá bom. É isso aí, pessoal. Estou trabalhando, mas eu estou aqui ministrando para vocês. Dentro do tempo, da oportunidade que eu tenho. E eu estou convidando você aqui agora a meditar nessa palavra de Jesus, que ele falou, que está revelada, registrada no Evangelho, segundo escreveu João 5,24. Jesus vai dizer assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Olha a importância da nossa fé em Jesus. Olha o porquê devemos crer em Jesus. E olha qual é a mudança. Eu convido você aqui a isso. Olha qual é a mudança que Jesus quer fazer na minha e na tua vida. Se você já creu nele e ele já fez, amém. Eu também criei. Ele já fez essa mudança na minha. Mas você tem que entender qual é a mudança. Jesus vai dizer assim, João 5,24. Quem ouve a palavra dele, ouvir a palavra dele, é crer no que ele revelou. É crer no que ele ensinou e seguir. Ouvir aqui é praticar, é se submeter. O crer aqui está na condição de se entregar. Porque tem muita gente que diz, eu creio, Jesus é grande, é o Senhor, é forte, eu amo ele. Mas não guarda a palavra dele. Não está andando pela palavra dele. Está sendo formado no entendimento totalmente contrário à palavra dele. E Jesus vai dizer, não adianta dizer que ele é Senhor e não guarda a palavra dele. Isso não serve para levar você a Deus. Não adianta crer em Jesus e não se submeter a ele pela palavra dele. Jesus vai dizer, se vocês guardarem a minha palavra, aí sim é que vocês serão meus discípulos. Não é estar dentro de uma religião cristã, dizendo Deus é fiel, vivendo ritual e sacrifício religioso em nome de Deus. É estar vivendo, praticando, sendo devoto, é a Cristo pela palavra de Cristo. É a doutrina de Cristo que devemos ser prudentes em guardar e perseverar até o fim, andando por ela, para que sejamos salvos. Jesus vai dizer, se vocês guardarem a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha a importância, irmão. Olha o que Jesus vai nos ensinar. O homem, enquanto ele não crê em Jesus, está nessa vida cega, perdida de Deus, ele continua julgado e condenado. Faça ele o que fizer, esteja ele onde estiver, tenha o que for, seja quem for, continua perdido, julgado e condenado, indo à condenação. Olha o que Jesus vai dizer. Quem crê nele tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O homem sem Jesus, ele não tem a vida eterna. Ele está indo a juízo para a condenação e está morto, separado de Deus. Mas quando ele crê em Jesus, ele, no momento que ele crê com o arrependimento verdadeiro, ele recebe a promessa da vida eterna, porque ele é selado com o Espírito Santo, que é o batismo para a remissão de pecado, que o homem recebe, que é Jesus quem batiza com o Espírito Santo para essa finalidade, que esse é o batismo que Marcos diz, lá em 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho, quem crê e for batizado será salvo. Esse batismo aí não é o de água de igreja, esse batismo que João fala, que Marcos fala no capítulo 16 de Marcos 15, é o batismo com o Espírito Santo,
onde o homem recebe a remissão do pecado, quando ele crê no Evangelho, que é em Jesus. Ele crendo na hora que ele crê, que vem acompanhado do arrependimento e da convenção, ele recebe esse batismo, é selado pelo Espírito Santo, recebe o dom do Espírito Santo, que é a promessa da salvação garantida pelo Espírito Santo em nós, que nos sela para essa promessa. Isso está lá em Efésios 1, 13 e 14. Efésios 4, 30. Dê uma lidinha lá. É o Espírito Santo a garantia de que eu sou membro da igreja de Deus, que eu sou de Deus. E quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. A marca de quem é de Deus não é uma igreja, não é uma religião, não é uma forma de vestir, não é um costume religioso. Dá uma lidinha lá em Romanos 8, 9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A marca de quem é de Deus, Deus ele vê aquele que está selado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guia na palavra. Por isso que Jesus disse, quem é de Deus é quem ouve a palavra. Se alguém não tem essa palavra, se alguém não prega essa palavra, se alguém não persevera na doutrina de Cristo, esse tal não é de Deus. Aprenda isso aí também. Então, o homem, a partir do momento que ele crê em Jesus Cristo, verdadeiramente com o arrependimento, a partir do momento que ele ouve o Evangelho, ele recebe o batismo, que é o Espírito Santo, para dar a ele a remissão de pecado, garantir a ele a promessa da vida eterna, que é o selo do Espírito Santo, é o dom gratuito de Deus. Pedro vai falar isso lá em Atos 2, 37, 38. Recebendo o perdão dos pecados por Jesus Cristo, aí você recebe o dom do Espírito Santo. Está entendendo isso? A partir daí você tem a vida eterna. Você morrendo nesse momento, a sua alma não vai para a condenação eterna. Vai para a vida eterna. Por isso que Jesus diz, quem crê nele tem a vida eterna, não entrará em condenação, porque a Bíblia diz, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é para os que estão na igreja, dando dízimo, guardando o sábado, vivendo dentro de cerimonial de batismo e participando a uma denominação como se fosse de Deus para ser salvo. A Bíblia vai dizer, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. A Bíblia é bem objetiva quando ela afirma os que estão em Cristo. O lugar é Cristo. Jesus vai dizer lá em João 3:18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A salvação é por Cristo, estando em Cristo, guardando e praticando a palavra de Cristo. Não é por estar ali, aqui ou acolá, guardando e praticando a ordenança, a obrigação, usos e costumes, rituais, formalidades. Aprendeu isso aqui? Então veja a importância, porque você precisa crer em Jesus, converter-se a Ele. Ter o arrependimento, que arrependimento é mudança de entendimento. Arrependimento não é o cara deixar de vestir isso e vestir aquilo e estar numa igreja e dizer, eu me converti a Jesus. Isso não caracteriza um arrependimento para Deus. O que caracteriza no indivíduo um arrependimento para Deus é a mudança aqui, ó, é o entendimento dele. Porque tem muita gente aí andando na formalidade religiosa, bonitinho, fazendo obra social, não bebendo, não fumando, não matando, sendo religioso, vivendo a vida do bem, mas o entendimento está cego. A vida dele está separada de Deus por causa do entendimento cego. Porque o que leva o homem a ter uma reconciliação com Deus não é uma vida formal dentro de igreja. É uma vida transformada por Cristo, aqui no entendimento, pelo conhecimento da verdade, por onde nós seremos libertos. Está entendendo isso? E isso só acontece quando você ouve a palavra que gera a fé, por onde você alcança o dom gratuito de Deus. Porque a fé, ela é pelo ouvir. Mas não é ouvir sermão de igreja.
conversa fiada de profeta. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus, pela pregação do evangelho. Como vão crer se não pregar? Como vão ouvir daquele de quem não foi anunciado? Então é por isso que Jesus disse: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. O crer é por meio da mensagem do evangelho. Você tem que crer no evangelho para ser salvo. E essa salvação é por meio da fé. Não é por meio da obra. Não é por meio de igreja. É por meio da fé em Jesus que você alcança e recebe essa salvação, que é o dom gratuito de Deus. A salvação é para essa finalidade, para você não ir para a condenação eterna, para você sair da condição da morte separado de Deus, e para você, aleluias, ter a promessa da vida eterna. Por isso que Jesus disse: não entrará em condenação, tem a vida eterna e passará da morte para a vida. Então entenda por que você precisa de Jesus. Amém?